Caso surpreendente. De uma forma bem irônica, o Tem já começa dizendo: "Ei mamãe, posso falar com você por um segundo?" E ela diz não, obrigado. E depois que ele fala que ele ainda nem disse o nome dele, ela fala que nós estamos em 2022 e que não se aborda uma garota assim. Ele fala que só gostaria de saber se ela é solteira e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. E como ela diz que está esperando um Uber, ele oferece uma carona, mas ela deixa muito claro que não está interessada. Mas assim que ela escuta o Tem acelerando o motor do carro, ela volta correndo. De começo, ele finge que não está escutando e como ela bate no vidro do carro, ele fala para ela não fazer isso porque o carro é novo. Ela fala que o carro dele é muito bom, e ele agradece e pergunta o nome dela. Ela pergunta se ele não quer levá-la para dar uma volta para conhecer o carro dele. E como ele pergunta se ela quer conhecer a casa dele, ela fala que nunca se sabe. Então ele diz que a casa dele é muito melhor que o carro dele. E assim, de repente, no meio da conversa, ele acelera o carro e ela pede para ele não fazer isso. Então ele pergunta se ela pode ser rude com ele porque ele não pode fazer o mesmo com ela. Mas ele muda de assunto e pergunta se ela gostou do ronco do carro dele. E depois que ela diz para ele que esse barulho é muito bonito, ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta se ela tem namorado e depois que ela diz pra ele que não tem namorado, ele pede pra ela dar uma volta. E ele fala que definitivamente ele gosta do que vê. Ele pergunta se ela treina na academia e como ela diz que sim, ele fala que apesar disso ela tem um corpo natural. E que provavelmente ela tem tudo que um homem sempre sonhou. E nesse momento ele fala que vai abrir a porta do carro e pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele está fazendo e pergunta também se ele está brincando. Ele fala que só estava brincando e que ele quis ver ela desfilando para ele. Ela fala que não gostou da brincadeira e pede para ele não fazer isso. E ele fala que não sabe por que as interesseiras não gostam das brincadeiras dele. Ela fala que ele já está exagerando e que ela não é interesseira, mas que realmente o carro dele chamou a atenção dela. Ele fala que gosta de mulheres sinceras e pede para ela entrar no carro. E nesse momento ele para o carro e mostra a câmera para ela. E fala que eles estão no canal dele no YouTube. Ele fala que eles exporam mais uma interesseira, mas como ela foi sincera, eles vão para a segunda parte, mas que daqui para frente não vai ser filmado. O Nai aborda essa garota e pergunta o nome dela, mas ela fala que está bem. Ele até insiste, mas ela fala que já disse que ela está bem do jeito que está. Ele fala que não esperava vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai almoçar e pergunta por quê. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela, mas ele fala que ainda nem conhece ela e pergunta o nome dela. Ela diz o nome dela, mas ele fala que vai ser melhor sair do carro. Ele fala que o nome dele é Naia, e já ela fala que o nome dela é Clarissa, então ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que tentou se apresentar para ela, mas que ela ficou dizendo que estava bem. E ela responde dizendo que não olhou tão bem assim para ele. E depois que ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ela fala que não tinha percebido o quanto ele era interessante. Então ele diz que falando dessa maneira, parece que ela voltou por causa do carro dele. Ela fala que realmente gostou do carro dele, mas que ela não está ali só por isso.
Ele pergunta se ela não estava interessada até ainda há pouco, o que fez ela mudar de ideia. E como ela diz que voltou porque viu o carro dele, ele pergunta se foi só por isso. Ela diz que não foi só por isso, mas que ele também é bonito. Então ele pergunta como ela explica o que aconteceu há um segundo atrás. Ela fala que realmente gostou do carro dele e que voltou por isso, mas que ele também é um cara interessante. Ele diz que ele espera que ela possa se redimir pelo que ela fez no começo e pergunta se ela quer começar do zero. E ela diz que sim. Ele fala que ela tem um sorriso muito bonito e pergunta o que ela gosta de fazer. E ela diz pra ele que ela gosta de festas e também gosta de ir para a praia. E depois que ele pergunta se ela quer entrar no carro para eles descobrirem o que tem de bom para fazer, ela acaba aceitando ir com ele. Esse vídeo começa com Landa abordando essa garota e fazendo duas perguntas. Tudo bem? E qual o seu nome? Ela fala o nome dela, então ele pergunta se ela mora ali. Ela diz que não e fala que ela é de Boston. E já ele fala que é de Nova York e que acabou de se mudar. E como ele pergunta para onde ela vai, ela fala que está indo encontrar as amigas dela. Ele fala que a propósito ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele fala que estava pensando e que talvez eles pudessem se conhecer. Então ela sugere dar o Instagram para ele. Mas ele fala que realmente ele não gosta de redes sociais e diz que talvez seria melhor se ela desse o número para ele. E como ela deixa claro que não vai dar o número para ele, ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo parecido. E ela dá a entender que ele não faz o tipo dela, então ele deseja uma boa caminhada. Ela decide voltar e fala que ele tem um carro legal. E já ele pede para ela chegar mais perto dele. Agora ela já volta dizendo que ele faz o tipo dela. Então ele fala que não é o que estava parecendo. Ela diz que ficou insegura já que ela não o conhecia. Ele fala que ela não estava tentando conhecê-lo e que ele tentou pegar o número dela e que ele não está entendendo muito bem. Ela fala que só está querendo dizer que ela está interessada. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela pede desculpas pela maneira que ela falou com ele no começo. Então ele pergunta o que realmente ela quer. E como ela diz que quer poder conhecê-lo, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que nada demais, mas que ficou curiosa para saber mais sobre ele. Ele fala que com ou sem o carro dele, ele é a mesma pessoa e pergunta qual é a diferença. Ela fala que só precisa ter certeza que a pessoa vai poder cuidar dela. E ele pergunta o que ela quer dizer com poder cuidar dela. Ela diz que está procurando alguém bem-sucedido. Ele fala que essa não pode ser a primeira coisa que ela pensa, que primeiro ela precisa conhecer a pessoa, ter alguns encontros e que ele acha estranho ela entrar no carro dele e falar sobre isso. Ela fala que está procurando alguém que acrescente na vida dela. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que ela também tem o dinheiro dela e que eles podem ganhar dinheiro juntos. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela fala que não diria isso e que isso é a opinião dele. Ele pergunta se ela não é interesseira. E já ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que ela só está ali porque viu o carro dele e que ela disse que está procurando alguém que cuide dela. Ele muda de assunto e fala que se ela quiser eles podem sair para se divertir e pode até mesmo ir para o hotel em que ele está, mas que não vai passar muito disso. Então ela diz que talvez algum dia desses eles possam se ver por aí. E ele termina dizendo para ela ter uma ótima caminhada.